Olá, pessoal. Aqui é a Cássia de Oliveira. Eu sou a Minda Leme. E esse é o nosso Cantinho Brilhante. Visas e vidas! Uhul! Feito com muito love para a gente se conectar, compartilhar e se informar. Sejam bem-vindos, pessoal. Então, o que nós temos aqui hoje, parceira? Temos alguém bem renomado, bem especial, que vai trazer aqui alguns esclarecimentos, né? É um advogado especialista, renomado, que vai falar para a gente sobre leis trabalhistas. Ok, pessoal? Renomado mesmo. E é importante saber que, apesar da nova administração, há várias áreas de leis em relação a imigrantes que não foram afetadas, especificamente as leis trabalhistas, então queremos dar informação legítima em relação a isso. Como que vamos fazer isso então, parceira? Você tem as perguntas aí do povo, né? Temos várias perguntas aqui, já estão anotadas aqui comigo, pessoas de todos os lugares do Brasil que estão aqui na América, e tem várias dúvidas que precisam ser tiradas, e você que está aí, atrás da câmera aí, vendo a nossa live de hoje, você pode também, se tiver algum questionamento, alguma dúvida, você pode estar escrevendo para a gente aqui embaixo nos comentários, ou você pode estar mandando mensagem, a gente vai deixar aqui o e-mail do Visas e Vidas, e você pode estar fazendo perguntas para a gente também, tá? Então, good morning, Adam. Good morning, how are you both? Good, thank you. Good morning. Vamos lá então com a primeira pergunta. Vamos lá. Temos a primeira pergunta, essa é do João, do Rio Grande do Sul, que quer saber o seguinte: se eu sofrer um acidente e processar o meu patrão, isso pode afetar o meu status imigratório? If I have an accident and sue my employer, can that affect my immigration status? No. Everybody has the same rights under the law to seek recovery if they're injured while working. A resposta é não. Todo mundo tem o mesmo direito sobre a lei se eles tiverem algum tipo de acidente enquanto eles estiverem trabalhando. Então, não afeta seu status migratório. É isso aí, pessoal. Fica atento, não fica com medo das coisas, não. Rafaela de São Paulo pergunta: qual é a coisa mais importante a se fazer quando alguém sofre um acidente de trabalho? Com quem devo falar? Isso mesmo. Rafaela from São Paulo is asking, what's the most important thing to do when someone has an accident on the job, and who should I speak to? The most important thing is to make sure that it's documented so that there's a record of your accident and what happened. You should immediately speak with your supervisor and then contact Project Memo if you need assistance after that. A coisa mais importante é que esse acidente seja documentado. Um relatório do acidente, falar com o supervisor e entrar em contato com o Projeto Mimo para que a gente possa te indicar o melhor advogado para te ajudar com isso. É isso aí, pessoal. Tá vendo? Vocês têm direitos, nós temos direitos, e às vezes a gente fica com medo, né? De fazer a pergunta, de ir atrás dos direitos. Então, já vai desmistificando isso aí. Temos o Pedro de Santa Catarina, que também está fazendo uma pergunta aqui, e fala o seguinte, pergunta o seguinte: o que devo dizer ao meu chefe que quiser que eu assine algum papel e eu não souber do que se trata? Isso. Principalmente se tiver em inglês, né? Um assunto delicado ali. Next question is from Pedro from Santa Catarina. Adam, what should I say if my boss wants me to sign something and I do not know what it is? You should never sign anything that you don't understand or that you're not comfortable with. If you are presented with or given something to sign, have a lawyer read it or have a friend help you understand it before you sign anything. Vocês nunca deviam assinar nada que vocês não conseguem entender. Quando tiver algum documento, você deve levar para um advogado, um amigo, alguém que entenda inglês, mas não assine nada sem conseguir entender o que estiver escrito no papel, gente, por favor. E é algo que eu e a Minda já vamos falando várias vezes sobre essa questão. Então, é um advogado aí trazendo a informação para nós nessa live. Roberto do Paraná pergunta: meu patrão vai preso se eu processá-lo, doutor?
Isso é uma grande preocupação do povo. Robert from Paraná is asking, will my employer go to prison if I sue him? No, your employer should have workers' comp insurance, which is something that assists them if a worker is injured. But no, there's no prison if you sue your employer or if you're hurt. So it's not considered criminal. It generally is not considered criminal. No. Então, a resposta é não, pessoal. Olha aí. Não vai preso. Em primeiro lugar, ele deve ter seguro de compensação ao trabalhador e processar seu empregador no crime. Uma caso atualmente. Olha aí, viu, pessoal? Nós temos a Elizabeth de Ribeirão Preto. Peraí. Então, se o patrão falar para você, não me processe porque eu vou preso, é mentira. Fica bem claro, né? É um detalhe importante. É, muito importante. Ó, pessoal, Elizabeth de Ribeirão Preto, São Paulo, está perguntando. Trabalhadores imigrantes indocumentados têm direitos às horas extras? Elizabeth from Ribeirão Preto in São Paulo is asking, do undocumented immigrant workers have rights to overtime pay? Yes, in fact, we're working with some folks right now, but yes, they have the same rights to be paid and treated and compensated fairly as anyone else. Gente, mesmo Olha aí. se eles estiverem documentados, vocês têm direito a hora extra. O Adam tem um grande caso agora com vários imigrantes, um caso de hora extra que não foram pagos, então vocês têm direito sim. Ok? Hora extra e talvez o descanso, né? Tem um emprego que eu fiquei sabendo que as pessoas trabalham de domingo a domingo. Sim, escravidão. Horários noturnos e não têm o direito à folga. Eles ameaçam de demitirem se eles não trabalharem, né? E os patrões se falam, você está trabalhando para você mesmo, você... E aí, né? Tem direito. É, isso mesmo. Giovanni de Araraquara pergunta: quanto tempo geralmente leva um processo de indenização por acidente? Giovanna from Araraquara, São Paulo is asking, how long do personal injury cases usually take? A general time frame is it will take about 2 years from the date that a lawsuit is filed. That's generally the rule. It may take longer, it may take shorter, but generally expect 2 years from the date your case is filed with the court. Ok. Há uma regra, gente. Usualmente demora 2 anos, do momento que seu caso for registrado com os tribunais até o dia que você recebeu o chequezinho em mãos, chequezão em mãos, é 2 anos, usualmente. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Não tem como ter um controle, né? É para mais ou para menos. É, paciência. Okay. Paciência. Paciência. É. Roberta de Florianópolis quer saber. Eu preciso pagar imposto sobre o valor da minha indenização? Nossa Senhora. This is a good one, Adam. Roberta from Florianópolis is asking, do I have to pay taxes on my settlement? Under the IRS code, no. Personal injury settlements and recoveries are tax-free for now. That is what it is under the code. If it's for something other than personal injury, that depends, but no, your personal injury settlement is not taxable. Por enquanto, as leis do IRS, né, o governo federal, assim, de impostos, não, vocês não pagam. Danos pessoais são protegidos e vocês não precisam pagar danos pessoais, impostos de danos pessoais. Existem, pode ser, futuramente, que haja alguns outros casos que pode ser, dependendo do caso, mas atualmente, em relação a danos pessoais, não. Dinheiro é tudo seu. É isso aí. Pedrinho de Curitiba pergunta: o que é considerado um caso de personal injury? Acidente personal. Danos pessoais. One. É, porque há vários aspectos. Pedrinho from Curitiba is asking, what is considered personal injury? So personal injury is any time you are physically hurt as a result of something that someone else did. That's a personal injury action. There's also workers' comp where you can be hurt on the job, and that involves your employer. But anytime you suffer a physical injury, that is personal injury. So like car accident, construction, factories. Correct. Any workplace accident where you suffer physical and psychological injuries, that is personal injury.
Danos pessoais são considerados qualquer situação onde outra pessoa é a causa dos seus danos. Se você tiver um acidente, pode ser no trabalho, pode ser danos físicos, danos psicológicos também. Então, qualquer situação onde outra pessoa é responsável por você se machucar. E também existe caso de compensação ao trabalhador, que é quando você se machucar no trabalho e não existe outra pessoa que é responsável, aí você tem direitos à compensação do trabalhador. Mas é qualquer situação onde houver danos pessoais. Viu, Pedrinho? Fica atento, viu? Corra atrás dos seus direitos. Isso. Carlos, do Rio de Janeiro. Carioca! Parceiro. Se eu for casado, minha esposa tem direito a metade da indenização? A senhora já está pensando. Esse já está preocupado. Esse já está preocupado. Adam, callers from Rio de Janeiro is asking, if I'm married, is my wife entitled to half of my settlement? That is a divorce lawyer question, but the answer is if you are married and you file a lawsuit, your spouse has a claim attached to yours. That percentage is not generally 50%. It depends on how the settlement or verdict is issued by the jury or how the settlement is reached with the other side. But the rule is not 50% for personal injury. Again, divorce is different. Ok. Isso, na verdade, seria uma pergunta melhor perguntada para um advogado de divórcio. Porém, nos casos de danos pessoais, a esposa, o cônjuge, ainda tem algum direito, tem alguma declaração também, porque eles também, tipo, se seu esposo for machucado, a esposa agora precisa trabalhar, precisa cuidar dele, então o cônjuge sempre tem algum direito também, mas não é 50%. Depende do veredito, depende da decisão do juiz, depende de várias coisas, mas usualmente a porcentagem não é 50%. Fica tranquila aí, ô Carioca. Não se divorcia, mas seria até melhor. Fica tranquila. Vamos para o número 10, parceira. Vamos lá, Ana Maria de Bahia. Uhul, Bahia. Empregadas domésticas também podem processar e se caso se acidentarem na casa de alguém? Isso aí é uma importante. Adam, Anna Maria from Bahia is asking, can house cleaners also sue if they have an accident in someone's house? Yes, depending on the circumstances, but the answer is generally yes. If you're injured because something either was defective in the house or there was a hazard in the house that you weren't aware of, yes, you can generally sue regardless. Again, it's going to depend on the facts of the case. Right. A resposta é sim, depende se houve algum tipo de situação perigosa na casa, alguma coisa que estava quebrada, algum perigo, algum risco aí que colocou a faxineira em risco, mas depende muito do caso, cada caso é individual, né? A resposta geral é sim, aí eles precisam investigar se realmente houve alguma coisa dentro da casa que colocou a faxineira em risco, algum cabo, sei lá, alguma coisa quebrada, né, que foi a causa do acidente. Mas sim, pode sim. Ok, isso aí. Muito importante essa pergunta e esse esclarecimento, né? É isso aí. Dia de Goiás, quer saber quem é a primeira pessoa que eu devo ligar se eu sofrer um acidente de carro grave? Gia from Goiás is asking, who's the first person I should call if I get into a serious car accident? You should reach out to a lawyer immediately. Right. And if you can't find one, I'm sure that Project Mimo can help you find somebody. You're also more than welcome to reach out to me. Yes. And if I can't help you, I will assist you to get to the right lawyer. Imediatamente, pessoal, é para ligar para um advogado. Número 1, antes de ligar para sua mãe, para o cachorro, para o vizinho, ligue para o advogado. Se vocês não tiverem pode contactar o Mimo, pode falar com o Adam. Se ele não conseguir te indicar o melhor advogado para o seu caso, ele pode te ajudar. Mas a primeira pessoa para quem você deve ligar é o advogado. No caso de quando a pessoa se machuca, né? Quando a pessoa não se machuca, não precisa. If the person is not hurt, but they cause the accident, who do they call? If they're not hurt in the accident, you generally don't have any claim. There may be a property damage claim. We don't handle that, but there are other lawyers that do.
Para isso, existem outros advogados, né? Aí pode ser que alguém vai te processar, nesse caso você vai precisar se defender contra o processo, mas nesse caso não é necessário ligar para o advogado imediatamente. Perfeito. Ok? Já tira a dúvida de muitas pessoas aí, né? E ninguém sabe o que fazer. Vamos para 12, parceira. Marcos de Belo Horizonte pergunta: eu preciso pagar um advogado para me ajudar num caso de personal injury? Marcos from Belo Horizonte is asking, do I have to pay a lawyer to help me with a personal injury case? No, personal injury lawyers work on a fee basis. Only if we win or recover, you should not have to pay your personal injury lawyer out of your own pocket, only out of any recovery. Não, gente, não precisa pagar um tostão. Os advogados de danos pessoais trabalham por comissão. Então, eles pagam tudo e eles ganham só se eles ganharem um caso para você. Então, não precisa ter uma moedinha para pagar para contratar um advogado de danos pessoais. É isso aí, pessoal. Aproveita. Sim. Letícia de Manaus quer saber: eu preciso pagar um advogado de personal injury e se ele não ganhar o caso, vou dever alguma coisa para ele? Letícia from Manaus is asking, do I have to pay my personal injury lawyer if I don't win the case? If they don't win the case for me, will I owe anything? You should not. Like I said, most personal injury lawyers work on a fee basis, so the general answer is no. Falei novamente não, eles trabalham por comissão. Então, se houver algum advogado de danos pessoais que está lhe cobrando alguma coisa, é golpe, gente. Fica atento aí, pessoal. Fica atento. Fica atento, né? Parceira, eu repeti a pergunta número 15, é a mesma, tá? Então, é a mesma. Então, peraí, mas tem uma... Não, é só a 15. A Sim. 13 que era a mesma. Felipe. Felipe de Porto Alegre pergunta: faz diferença escolher um escritório pequeno ou grande para o valor que eu posso ganhar num caso de personal injury? Felipe from Porto Alegre is asking, does it matter whether I go to a small firm or a big firm for my personal injury case in terms of how much I can win? That generally depends. You need to go with the best lawyer who focuses on what the issues are in your case. So big or small, you have to go to the best lawyer that you feel most comfortable with. Isso depende. Você precisa ir para o melhor advogado que possa investigar bem os detalhes do seu caso. Sendo pequeno, um escritório grande ou pequeno, vocês precisam ser uma coisa intuitiva de escolher o melhor advogado para você. É isso aí. Boa. Uma pergunta muito boa. Gostei. Mariana de Natal pergunta: qual é a primeira coisa que a minha família deve fazer se eu sofrer um acidente e eu não conseguir ligar para ninguém? Quem ela deve chamar primeiro? Campanha acidentou, ligou! É isso aí, gente. Já foi até respondido, né? Já. Mariana from Natal is asking, what's the first thing my family should do if I have an accident and I can't call anyone? Who should they call first? They should contact a lawyer. If you can't do it yourself, they should do it for you. Viu, pessoal? A mesma resposta. Um advogado. Se você não conseguir fazer porque você está machucado, inconsciente, eles precisam contratar um advogado imediatamente. O comportamento é o mesmo para todo mundo. Proteger seus direitos desde o início. Sim. E, pessoal, tem uma pergunta aqui que foi geral para muitas pessoas perguntar a mesma coisa, né? Muitos imigrantes. Qual é o conselho final para todos os trabalhadores imigrantes nos Estados Unidos que sofrem um acidente? So this is the final question coming from many immigrants ask the same thing all across the United States. What are your final words of advice to all immigrant workers in the United States if they have an accident? Remember, you have the same rights. You are entitled to be compensated if you're injured on the job or injured in general. O mais importante para vocês lembrarem que vocês têm os mesmos direitos que cidadãos americanos, gente. Essas leis não foram mudadas, ainda estão de pé. Então, mesmo sendo compensação ao trabalhador, acidente, danos pessoais, vocês têm os mesmos direitos, então não tenha medo. E meus cachorros estão de acordo. É isso aí.
É isso aí. Então, assim, não fiquem com medo, não fiquem perguntando um para um outro, porque pessoa física, por exemplo, eu sou psicóloga, pessoal, e muitas perguntas vêm para nós, que não é da área, Sim. e a gente fala, procura um lawyer, procura um advogado. Então, eis a oportunidade de você tirar suas dúvidas aqui de alguém que é renomado, que é experiente. E você, se precisar de um advogado para poder estar atendendo ao seu caso, procura o Projeto Mimo e a gente vai poder estar te passando um advogado sério que vai levar o seu caso de forma adequada. Exato. Tá bom? Adam Paterno, muito renomado, alguma das maiores indenizações na história da Pensilvânia. Ele trabalha em vários estados, Nova York, Nova Jersey, Flórida, Delaware, Pennsylvania, várias áreas. Então, Adam, thank you so much for coming today, darling. Super appreciate your time and your feedback. Priceless. Thank you. Thank you for having me on. This has been great. If anybody has questions, you're free to reach out to me. Thank you so much. Obrigada por me convidar. Qualquer pessoa que tiver qualquer pergunta, é só ligar. Então, eu acho que já falamos o suficiente por hoje, parceira. Então, vamos fechar o nosso cantinho? Sim, vamos fechar o nosso cantinho. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Ativa o sininho para ficar sabendo das informações. Siga-nos no Instagram, no Facebook, tá bom? É isso aí. Seus comentários são sempre bem-vindos, pessoal. Por favor, comentem. Queremos saber a sua opinião. Isso, podem fazer as perguntas aqui embaixo, tá bom? Pode fazer. Beijo a todos. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau.